Bom, a partir daqui, a gente vai ver como se inicia um movimento, como que a gente planeja um movimento. Então, essas áreas, todas as áreas coloridas, estão, de certa forma, envolvidas com os movimentos. A área mais evidente relacionada com o movimento é a chamada área 4, que ocupa todo o giro pré-central. Também é chamado de córtex motor primário ou área M1. Aqui, logo depois do sulco central, a gente tem o giro pós-central, que é uma área que a gente já falou muito na aula de somestesia, onde a gente encontra o córtex somestésico primário. Então, se aqui está o córtex motor primário, essas áreas aqui se mostraram como envolvidas na motricidade, além das áreas frontais ao córtex motor. Então, toda a área 6, que compreende a área motora suplementar e a área pré-motora, e além disso, o mais para frente ainda, o córtex pré-frontal, toda essa área pintada de verde, são áreas que estão envolvidas nos nossos movimentos. Mas onde será que nasce a ideia de se fazer um movimento voluntário? Não é no córtex primário. Então, seria bom, né, se a gente pudesse imaginar aquele neurônio motor superior que forma o trato córtico-espinhal como tendo as nossas grandes ideias de movimentação. Mas não é lá que se iniciam os nossos movimentos. Na verdade, se viu que os nossos movimentos, antes de serem efetuados pelo córtex motor primário, eles são planejados aqui no córtex parietal posterior, nessas áreas 5 e 7. E são essas áreas que se projetam para a área 6, nem é para a área 4 ainda. Outra coisa que se viu é que o córtex pré-frontal, ele também se projeta para a área 6. Então, a gente tem áreas bem distantes e áreas indiretamente relacionadas à motricidade, que se projetam para essa área 6, que é chamada de um córtex motor acessório secundário, né? E, por fim, a área 6, sim, se projeta para a área 4, onde estão os neurônios motores superiores, e aí o movimento de fato acontece. Mas ele se iniciou em áreas bem distantes do córtex motor, né? Ele se iniciou no córtex parietal posterior, no córtex pré-frontal. Essas influências confluíram aqui para a área 6 e, finalmente, a área 6 ativa o córtex motor primário. Bem, agora a gente vai ver que áreas são essas dos córtex de associação pertencentes ao neocórtex que participam para nossa motricidade. Então, lá no córtex parietal posterior, a gente tem a área 5, que recebe os estímulos do giro pós-central, onde se localiza o córtex somestésico. E a área 7, que recebe estímulos do córtex visual. Essas áreas, elas em conjunto, mandam axônios para a área 6. E elas são ditas como áreas de integração, porque elas estão juntando estímulos visuais com estímulos somatosensoriais e, dessa forma, influenciando a atividade motora através da área 6. No lobo pré-frontal, é uma área que a gente considera responsável pelo pensamento abstrato, pela tomada de decisões e pela antecipação das consequências das ações. É ali que a gente toma a decisão de que tipo de movimento a gente vai fazer. Então, em conjunto com o córtex parietal posterior, o lobo pré-frontal, os dois enviam projeções para a área 6 e eles estão no nível mais alto da hierarquia do controle motor. Então, essa função muito específica de estratégia, a escolha do movimento e o movimento que melhor atinge esse objetivo, é feita, então, por essas áreas de associação no córtex parietal posterior e no córtex pré-frontal. Antes da gente explorar as áreas relacionadas à estratégia do movimento,
Vamos estudar mais um pouquinho a área relacionada à tática do movimento, mais especificamente o córtex motor. Então, o córtex motor está situado ali no giro pré-central e corresponde à área 4 de Brodmann. Essa área ela foi muito estudada pelo neurocirurgião canadense, o Penfield, que foi o mesmo pesquisador que descreveu o homúnculo sômato-sensorial, e é por isso que ele recebe o nome desse pesquisador. Então, lá no córtex motor primário, ou área 4, no giro pré-central, também existe um homúnculo, e é dali que saem os neurônios formadores do trato córtico-espinhal. Então, aqui está a representação do que a gente chama homúnculo motor. Reparem que se a gente estudar essa área do córtex, que é o giro pré-central, a gente tem a representação da face, a representação da mão e uma pequena representação dos braços, do tronco e aqui das pernas. Esse homúnculo motor, na verdade, é muito parecido com o homúnculo somatosensorial. Reparem que no modelo do homúnculo sensorial comparado ao homúnculo motor, ambos possuem as mãos muito grandes, a face muito grande e sempre desproporcional às outras partes do corpo. Esse homúnculo, no caso o homúnculo sensorial, ele representa os diversos campos receptores dos neurônios sensoriais espalhados pela pele. Então, se é assim com o homúnculo somatosensorial, o que será que está representado no homúnculo motor? O homúnculo motor representa as unidades motoras. Então, relembrando, unidade motora é o conjunto de um axônio, de um neurônio motor inferior, aquele que está na ponta anterior da medula, e quantas fibras musculares esse neurônio inerva. Então, o homúnculo motor representa as unidades motoras que estão na periferia, assim como o homúnculo sensorial representa os campos receptores que estão na periferia. Portanto, músculos que possuem muitas unidades motoras, independente do tamanho da unidade motora, serão mais representados no homúnculo. E isso acontece justamente nas mesmas áreas que têm uma maior representação somestésica também. Bom, como que a gente começa então um movimento lá no córtex motor primário? A gente já viu que não é exatamente o córtex motor primário que tem as grandes ideias. Então, os neurônios que estão lá no córtex motor primário, eles são os neurônios chamados córtico-espinhais, que estão na camada 5 do córtex e que vão formar o trato córtico-espinhal. Então, esses neurônios, eles descendem pela cápsula interna e finalmente decussam e vão formar o trato córtico-espinhal, que está relacionado, que é responsável ao movimento fino das extremidades. Reparem que nesse trajeto, um neurônio córtico-espinhal, um neurônio motor superior, quando ele chega lá na medula, ele inerva um grupo de neurônios, por exemplo, neurônios motores extensores. Mas, ao mesmo tempo, esse neurônio que inerva neurônios motores extensores, de forma excitatória, também faz sinapse com neurônios inibitórios dentro do H medular. E esses neurônios inibitórios, por sua vez, inibem músculos que são opositores, que são os flexores. Então, na verdade, um neurônio córtico-espinhal, ele tem a possibilidade de ativar um grupamento muscular ao mesmo tempo que inibe o grupamento muscular antagônico a esse movimento. Bom, em geral, quando a gente está estudando um córtex, a ideia é conseguir ver a atividade de uma célula individual. Então, a gente viu experimentos dessa natureza tanto no córtex somatosensorial quanto no córtex visual. E aqui não seria diferente. Então, a ideia dos pesquisadores era conseguir colocar um eletrodo numa única célula do córtex motor primário e ver como essa célula reagia ao movimento, como
se iniciavam os movimentos no córtex motor primário. Esse é um experimento muito complexo e envolve o aprendizado, porque se a gente está falando de um neurônio que está no córtex motor primário, isso envolve um movimento voluntário. Então, como estudar o movimento voluntário desse macaquinho? Eu preciso convencê-lo a fazer um movimento. Esse experimento foi feito da seguinte forma: primeiro, esse macaco foi muito treinado durante vários meses a executar essa tarefa motora. Qual era a tarefa? Aqui existia um placar e no centro desse placar tem uma alavanca ou um joystick. E o macaco acaba aprendendo que quando acende uma dessas luzes, ele deve orientar a alavanca para aquela direção. Então, se a luz piscar a 90 graus, ele joga a alavanca para frente. Se piscar a 0 graus, ele joga para a direita. Se piscar a 180, ele joga para a esquerda. Como que o macaco aprende a fazer essa tarefa? Ele aprende por reforço positivo. Então, no início, ele segura a alavanca e movimenta a alavanca aleatoriamente. Com o tempo, ele acaba vendo que quando ele movimenta a alavanca de forma correta, na direção da luz que piscou, ele ganha um reforço positivo, ele ganha uma comida que ele gosta, ele ganha o suco da sua preferência. E isso faz com que o macaco queira mais desse reforço positivo. E por isso ele acaba ficando cada vez mais bem treinado, ainda que isso leve vários meses para ser alcançado. Então, depois que o macaco foi bastante treinado e já aprendeu a executar essa tarefa, a gente de fato pode considerar que esse movimento que o macaco faz é um movimento voluntário. Não existe nenhum estímulo exógeno, né, que a gente esteja colocando, aplicando no córtex motor para que esse macaco faça esse movimento. Ele o faz porque aprendeu que ele ganha um benefício fazendo esse movimento. Então, de fato, isso é um movimento voluntário desse macaco. Quando o macaco já está treinado, é feita então uma neurocirurgia. E nessa neurocirurgia se implanta um eletrodo no córtex motor do lado oposto à mão predominante, né, a pata dianteira predominante do macaco. Então, nesse caso, se o macaco está segurando a alavanca com a pata direita, o eletrodo vai ser colocado no hemisfério esquerdo, em algum lugar do córtex motor primário do hemisfério esquerdo. O que se observou com esse experimento? Que o eletrodo ficava numa célula e era possível perceber a atividade dessa célula cada vez que o macaco fazia um movimento na direção 0 graus, 90 graus, 180, 270, novamente 0 graus. O que esse gráfico nos mostra? Nos mostra que a taxa de disparo desse neurônio no córtex motor primário ela é maior quando o macaco faz o movimento para 180. Mas esse mesmo neurônio, que parece preferir, que dispara mais potenciais de ação para a direção 180, ele também dispara potenciais de ação para a direção 90 graus ou para a direção 270 graus, que são muito diferentes de 180. Então, parece que cada neurônio no córtex motor primário tem uma faixa de utilização, mas é possível identificar uma direção ótima para esse movimento acontecer. Então, esse gráfico ele acabou sendo transformado em vetores de movimento, que na verdade só reorganizam esse gráfico e nos mostram em que direção a célula dispara mais potenciais de ação. Bom, quando que então o macaco faz um movimento? Existem várias células aqui no córtex motor primário e para cada movimento que o macaco faz, muitas delas são ativadas, de tal forma que é o conjunto de células ativadas no córtex motor primário que determina a direção que o movimento será feito.
Então, nesse gráfico, a gente juntou a resposta de duas células diferentes, ambas localizadas muito próximas no córtex motor. Então, a célula 1 responde preferencialmente para estímulos que vão para cima. Então, aqui a gente está vendo como a célula 1 responde. Se o movimento é para a direita, o vetor de despolarização que ela origina tem esse tamanho. Enquanto que, se o movimento é para cima, o vetor de movimento que ela origina, a frequência dos potenciais de ação, é muito maior. Então, essa célula tem esse comportamento. Enquanto que a célula 2, representada em azul, tem um outro comportamento. A célula 2 apresenta esse vetor quando o movimento é para a direita e apresenta esse vetor quando o movimento é para cima, para 90 graus. Afinal, quando as duas células estão ativas, para que lado vai o movimento? Então, a direção do movimento é dada pela soma vetorial da atividade dessas duas células. Então, num movimento para a direita, a célula 1 responde com essa intensidade, a célula 2 responde com essa intensidade, e por isso o movimento acaba sendo numa direção intermediária. A mesma coisa para o outro exemplo do para cima. Então, a célula 1 responde desse jeito, somada à atividade da célula 2, a gente tem um vetor de movimento que acaba sendo nessa direção. Então, enquanto que o homúnculo motor representa unidades motoras, na verdade, a atividade no córtex motor está muito preocupada em definir para que lado será o movimento, reconhecendo que as unidades motoras de cada músculo podem fazer movimentos em muitas direções. A gente tem articulações que são muito versáteis e que, dependendo dos músculos utilizados, elas podem ir para um lado ou para o outro, né? Então, é assim que funciona o córtex motor primário, que apresenta uma representação das unidades motoras, formando aquilo que se chamou homúnculo de motor de Penfield. Vocês se lembram da plasticidade que a gente via no córtex somatosensorial? Como que era essa plasticidade? Então, nesse experimento, que a gente já discutiu na aula de somestesia, aqui estão representados, né, os dedos da pata de um macaco. Então, eu tenho os dígitos 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu estou vendo a representação no giro pós-central. Então, é o giro que contém o homúnculo sensorial. E esse giro representa, então, os dígitos desse macaco. O experimento que foi feito amputou um desses dedos. E mais tarde se viu que a representação cortical se reorganizou, de tal forma que os dedos adjacentes a essa área que agora foi perdida, né? A área de representação do dedo perdido, ela foi toda ocupada pela representação dos dedos adjacentes. O mesmo era válido para um experimento ao contrário. Então, ao invés de amputar um dedo foi muito estimulado. E o que se viu é que a representação somatosensorial daquele dedo extremamente estimulado também cresceu em relação aos outros. Então, esses experimentos são realizados com macacos, mas eles nos mostram que quanto mais novo for esse macaco, maior é a chance do córtex somatosensorial se reorganizar em relação a um evento que aconteceu na periferia, seja o evento de amputação de um dedo, seja o evento de estimulação exagerada de um desses dedos. Bom, mais tarde isso foi visto também em humanos, né? Então, músicos que tocam instrumentos de corda, eles também costumam apresentar uma maior representação dos dedos no córtex somatosensorial oposto à mão, que é muito estimulada. A mesma coisa parece acontecer no córtex motor primário. Então, esse experimento foi feito com ratos e o que se vê é que foi mapeado
o córtex motor em relação às patas dianteiras, em relação à região periocular e em relação às vibriças desse ratinho, né? E o experimento é um experimento de amputação, de retirada dessas vibriças, e esse experimento acabou modificando o mapa motor, assim como havia modificação do mapa somatosensorial. Então, quanto mais novo for o animal, maior é a chance desse animal sofrer essa readaptação, essa acomodação do córtex, tanto somatosensorial quanto motor. Bom, vamos voltar para as nossas áreas de estratégia, que são o mais alto nível da hierarquia. Então, nós já falamos bastante das áreas de associação do neocórtex, que foram o córtex parietal posterior e o córtex pré-frontal. Agora a gente vai ver mais uma, e essa área é a área 6. É aquela área onde as influências do parietal posterior e as influências do córtex pré-frontal se juntam, e finalmente a área 6 é quem estimula a área 4. Então, vamos ver como essas áreas, que são a área motora suplementar e a área pré-motora, ambas na área 6 de Brodmann, vamos ver como elas se comportam. Então, a função da área 6 é planejar o movimento. Corresponde ao comando prepara, quando a gente está, por exemplo, um atleta que está se preparando para uma largada. Em experimentos com tomografia por emissão de pósitrons, inclusive foi visto que a área 6 fica ativa mesmo quando o indivíduo apenas imagina o movimento. Então, será que adianta a gente fazer ginástica só em pensamento? Adianta só um pouquinho, né? Então, o benefício cardiovascular de se imaginar toda uma série, toda uma atividade física intensa, ele é mínimo, mas ainda assim se mostrou que o sistema nervoso autônomo apresenta modificações quando a gente apenas imagina que está, por exemplo, correndo numa esteira. Por outro lado, os movimentos muito complexos e muito dependentes do treino, como tocar um instrumento, por exemplo, esses movimentos eles realmente se beneficiam desse treino apenas mental. E o que a tomografia por emissão de pósitrons nos mostra é que quando a gente imagina um movimento, imagina mentalmente, né? A gente cria essa atividade na área 6, ainda que nenhum movimento de fato esteja ocorrendo. Então, os experimentos que mostraram como a área 6 funciona foram feitos nessa área chamada área pré-motora. E eles, mais uma vez, envolvem o treinamento de um macaco e o registro de uma célula na área pré-motora. Então, esse macaco também foi treinado durante alguns meses a participar desse experimento, que era assim: quando primeiro ele olhava esse placar com várias opções luminosas e elas estão apagadas. Quando esse estímulo quadrado vermelho acende, isso, na verdade, instrui ao macaco que, algum tempo depois, o botão azul vai piscar. E esse é o momento para ele ir lá e apertar esse botão. Então, existia um estímulo de instrução e, finalmente, o estímulo chamado trigger, que é aquele que vai provocar o movimento. Então, o desenho desse experimento é um desenho que faz exatamente o que a área 6 gosta de fazer, ou seja, ele prepara um movimento. Então, quando o estímulo quadrado vermelho acende, o macaco sabe que algum tempo depois ele tem que fazer o movimento de apertar esse botão. Então, aqui a gente está vendo o potencial de disparo de um neurônio na área pré-motora. Então, enquanto o macaco está esperando o experimento começar, essa área apresenta um disparo pequeno, né? A frequência dos disparos dos potenciais de ação é bem pequena.
essa área tem um disparo basal, mas ele é quase insignificante. Quando o estímulo de instrução acende, reparem que esse neurônio, na área pré-motora, aumenta muito a sua frequência de disparo. E essa frequência de disparo permanece alta até que o estímulo trigger seja acionado. Então, é como se ele estivesse preparando o movimento que o macaco vai fazer. Mas vocês se lembram que esse macaco levou muito tempo para aprender, né? Então, enquanto o macaco não aprende, a área premotora não é ativada. Essa segunda linha do experimento, onde o estímulo de instrução provoca o aumento da frequência dos potenciais de ação nesse neurônio, isso só acontece depois que o animal entendeu, depois que ele aprendeu que quando o estímulo vermelho aparecer, algum tempo depois ele vai apertar o botão. Então, a área premotora também é vista como uma área onde a gente pode observar o aprendizado motor desse animal. Ele precisou entender, aprender que esse era o estímulo de instrução e esse era o estímulo trigger. Lá na área 6 também foi descoberto há alguns anos atrás uns neurônios que funcionam, que foram chamados de neurônios espelho. Então, o que são os neurônios espelhos que estão na área 6? Aqui a gente está vendo o macaco em repouso e esse neurônio que está sendo registrado através de um eletrodo implantado por uma neurocirurgia, esse neurônio está em repouso também, ele praticamente não exibe potenciais de ação. Quando o macaco faz esse movimento, nesse exemplo de agarrar essa bola, esse neurônio dispara potenciais de ação. Então, no início, esses pesquisadores acharam que esse disparo desse neurônio refletia essa ação, agarrar a bola. E foi uma surpresa muito grande quando eles observaram que esse mesmo neurônio reagia da mesma forma quando o macaco apenas olhava outra mão, no caso uma mão humana, fazer o mesmo movimento, agarrar a bola. Então, esses neurônios foram chamados de neurônios espelho, e esses experimentos foram feitos em macacos. A pergunta que veio depois daí, e que é uma pergunta bastante razoável, é se esses neurônios espelhos existem também na espécie humana. Então, na espécie humana, as evidências são indiretas, mas parece que sim, parece que humanos também têm neurônios espelho na área 6. E esses neurônios espelhos parecem codificar os objetivos específicos de atos motores, ao invés de estímulos sensoriais. Esse não é um neurônio visual que está respondendo àquela imagem que ele está vendo, nem é um estímulo, nem é um neurônio somatosensorial que está respondendo ao toque da bola. Muito provavelmente, esses neurônios são responsáveis pelo aprendizado motor e por uma característica essencialmente dos mamíferos, que é a imitação. Então, nessas imagens aqui de baixo, a gente vê um adulto fazendo algumas expressões faciais, algumas caretas, e o bebê que o observa imita essas expressões faciais. Então, os neurônios espelho foram considerados como sendo os neurônios responsáveis por essa nossa habilidade de imitar e fazer as nossas expressões faciais de acordo com aquilo que a gente está vendo. Então, as evidências são indiretas, mas existem uma grande probabilidade desses neurônios existirem também na espécie humana. Bom, que correlações clínicas a gente poderia fazer com a área 6? Essas correlações são bastante difíceis de serem localizadas, porque essas áreas de associação, elas apresentam estímulos muito variados, então elas respondem a estímulos muito variados. Mas se viu que a lesão da área motora suplementar de apenas um hemisfério, que é uma lesão restrita, bastante caprichosa, ela de fato
prejudica em humanos tarefas que exigem ações coordenadas das mãos, como, por exemplo, abotoar uma camisa. Então, essa deficiência, esse problema, ele é chamado de apraxia motora, que é a incapacidade para realizar ações motoras complexas. Então, provavelmente, a área motora suplementar está envolvido nesse planejamento de ações complexas que precisam ser muito bem coordenadas e, principalmente, precisam ser coordenadas em hemisférios diferentes. Então, a área motora suplementar de um lado deve agir em continuidade, em conformidade com a área motora suplementar do outro lado. Bom, voltando para a nossa hierarquia do controle motor, a gente continua aqui nesse nível mais alto. E a gente, então, já viu que as áreas de associação do neocórtex, o córtex parietal posterior, o lobo pré-frontal e agora a área 6, elas são as estruturas principalmente responsáveis pela a estratégia do movimento. Quem mais contribui para essa importante função? Os núcleos da base, como a gente vai ver a seguir. Os núcleos da base, eles são formados pelo núcleo caudato, pelo núcleo putamen, e juntos esses dois núcleos são chamados de estriado. Além do estriado, compõem os núcleos da base o globo pálido com suas divisões externa e interna, o núcleo subtalâmico e a substância negra. Todos eles juntos têm uma íntima relação com o núcleo ventrolateral do tálamo. Bem, os núcleos da base, eles agem no planejamento da ação, através principalmente das fibras córtico-estriatais. Então, nós temos todas essas áreas do córtex, mandando projeções para os núcleos da base, principalmente para o estriado, e esse processamento que acontece nos núcleos da base acaba sendo repassado para o núcleo ventrolateral do tálamo, que por sua vez se projeta para a área 6. Da área 6, a atividade passa para a área 4 e, finalmente, o movimento acontece através do trato córtico-espinhal e através das vias ventromediais. Então, não existe nenhuma ligação dos núcleos da base com a medula, mas através desse looping, dessa alça motora, os núcleos da base influenciam grandemente o planejamento das ações motoras. A alça dentro dos núcleos da base, ou seja, a comunicação interna dentro desses núcleos, se dá de uma forma direta e de uma forma indireta. Então, vamos começar por esse neurônio que está aqui na parte interna do globo pálido. Os neurônios em preto representam neurônios inibitórios. E como está descrito aqui embaixo, esses neurônios do globo pálido interno, eles estão tonicamente ativos. Portanto, se durante o repouso, quando não se quer fazer nenhum movimento, esses neurônios estão ativos, eles ficam continuamente inibindo o núcleo ventrolateral do tálamo, que por sua vez deixa de excitar a área motora suplementar. Então, no repouso, é isso que acontece. O globo pálido interno inibe o núcleo ventrolateral do tálamo, que por sua vez não consegue excitar a área motora suplementar. Quando se quer fazer um movimento, entra em ação o neurônio do córtex frontal. Reparem que esse neurônio do córtex frontal é um neurônio excitatório e, por sua vez, excita os neurônios que estão aqui no putamen. Esse neurônio do putamen é um neurônio inibitório. Então, esse neurônio, uma vez excitado pelo córtex frontal, vai inibir o globo pálido interno. Com isso, o globo pálido interno deixa de inibir o ventrolateral do tálamo e, portanto, a atividade tálamo-cortical pode finalmente acontecer. Onde entram os outros núcleos
da base que participam desse processo. A gente está vendo aqui o núcleo subtalâmico e reparem que ele excita esse neurônio inibitório do globo pálido interno. Então, se o núcleo subtalâmico estiver ativo, ele acaba aumentando a inibição que o globo pálido interno faz sobre o núcleo ventrolateral. E a chance, então, de acontecer algum movimento é cada vez menor. Por outro lado, a substância negra, ela também tem uma ação excitatória que é semelhante à ação excitatória do córtex frontal. Então, quando a substância negra descarrega dopamina nesse neurônio do putamen, esse neurônio inibe o globo pálido interno, que, portanto, deixa de inibir o tálamo e permite que o movimento aconteça. Essa é a chamada via direta, e é uma via que acaba favorecendo o movimento através da atividade na área motora suplementar. No entanto, a ação do córtex sobre os núcleos da base pode tanto levar à excitação quanto à inibição do tálamo e, consequentemente, da área 6. São as chamadas vias direta, que a gente acabou de ver, e a via indireta. A via direta facilita o movimento, enquanto a via indireta inibe o movimento através do núcleo subtalâmico. Então, nessa imagem aqui ao lado, a gente vê a atividade do córtex frontal agindo sobre os neurônios do putamen. Essa atividade é sempre excitatória, mas aqui no putamen existem duas populações de neurônios. Uma população vai seguir o caminho da chamada via direta. Então, uma vez excitado pelo córtex frontal, os neurônios do putamen são neurônios inibitórios que vão inibir o globo pálido interno. Por sua vez, o globo pálido interno inibia o tálamo. Então, quando o córtex frontal ativa os neurônios no putamen e esses neurônios inibem o globo pálido, isso acaba liberando o tálamo e permitindo que o tálamo ative a área motora suplementar. Por outro lado, no putamen existe uma segunda população de neurônios que também são excitadas pelo córtex frontal, só que agora esses neurônios são inibitórios para a parte externa do globo pálido, que por sua vez inibe neurônios também inibitórios para o globo pálido interno e principalmente para o núcleo subtalâmico. Então, através dessa via, chamada de via indireta, o córtex acaba diminuindo a possibilidade de movimento, pois se esse inibe esse e esse inibia esses dois, o núcleo subtalâmico acaba aumentando a atividade sobre o globo pálido interno. E assim, a inibição sobre o tálamo é muito grande e o tálamo não consegue ativar a área motora suplementar. Aonde que entra a substância negra e a dopamina que ela contém como neurotransmissor? Então, a substância negra paz compacta, ela sempre age no putamen através da dopamina. Só que a dopamina tem uma ação excitatória em receptores D1 e uma ação inibitória em receptores D2. Então, essas duas populações de neurônios, uma parte tem receptores D1 e, portanto, vão participar dessa via direta, e a outra parte tem receptores D2 e, portanto, vão participar da via indireta. Então, quando a dopamina entra no sistema, ela acaba excitando a via direta, que promove o movimento, e também consegue inibir a via indireta, que inibia o movimento. A função da dopamina, da substância negra paz compacta, é estimular a via direta, que prova o movimento através dos receptores D1. E inibir a via indireta, que é contra o movimento, através dos receptores D2. Dessa forma, a gente vê que quando a dopamina entra no circuito dos núcleos da base, ela sempre irá facilitar o movimento, pois estimula uma via pró-movimento e inibe uma via contra
o movimento. E se faltar dopamina, o que acontece? Se faltar dopamina, surge a doença de Parkinson. A doença de Parkinson ela é caracterizada por esses 4 itens essencialmente. Então, temos a bradicinesia, que é uma lentificação muito acentuada dos movimentos. Em segundo lugar, o tremor de repouso, ou seja, não era para existir nenhum movimento, mas existe um movimento indesejado, um movimento anormal. Em relação ao tônus, a doença de Parkinson leva a uma hipertonia. E essa hipertonia tem um caráter flutuante. Então, ela é muito intensa no início de um movimento passivo, mas ela deixa de ser intensa. E com isso, o movimento assume uma característica como se ele estivesse sendo feito através de articulações em catraca. Daí esse nome de rigidez em roda dentada. Então, o músculo é muito rígido, muito espástico, como a gente já viu, por exemplo, no AVC, mas essa rigidez cede com o avançar do movimento. Então, é uma rigidez que é intensa e solta, intensa e solta, intensa e solta. Por fim, a gente tem uma grande instabilidade postural, que também é característica da doença de Parkinson. Então, ao contrário das lesões das vias, principalmente laterais da medula, na doença de Parkinson nunca existe paralisia, mas os movimentos são anormais. E a doença de Parkinson surge justamente quando os neurônios dopaminérgicos da substância negra morrem. Então, sem dopamina no sistema, as vias direta e indireta ficam desequilibradas e acaba predominando a via indireta, aquela que não favorece o movimento, mesmo quando existe atividade no córtex frontal. A seguir, a gente vai ver um vídeo que mostra uma paciente com doença de Parkinson e como são seus movimentos. Reparem que nunca existe paralisia, mas os movimentos são bastante anormais, prejudicados, muito lentos, o que é a característica dessa doença. This 76-year-old woman presented with a 12-year history of progressive Parkinson's disease. Reparem que ela tem muita dificuldade de levantar da cadeira, como se fosse um movimento pesado, difícil. E, apesar dela não querer, a mão esquerda, principalmente, tem um tremor bastante acentuado. Essa instabilidade postural faz com que ela assuma essa postura típica. E essa postura típica, essa instabilidade, também acaba marcando o caminhar dessa paciente. Então, ela apresenta uma marcha que é típica do Parkinson, chamada de marcha dos pequenos passos. Os passos são pequenininhos para tentar vencer essa instabilidade. Reparem também que ela demora muito a iniciar o movimento, não porque ela não tenha compreendido a informação dada ou porque ela não queira caminhar, mas é como se todos os movimentos estivessem travados e demorassem muito para acontecer. Bom, só faltou a gente explicar a função do cerebelo na hierarquia do controle motor. Qual é a contribuição dele para a nossa motricidade? Então, o cerebelo está no mesmo nível de hierarquia do córtex motor. Junto com o córtex motor, eles são responsáveis pela tática, ou seja, a sequência de contrações musculares que devem ser efetuadas para atingir o objetivo, levando em consideração as variáveis espaço e tempo. Então, o movimento já foi planejado nas áreas de associação e nos núcleos da base. Essa informação, então, passa para essas áreas da tática
e juntas essas áreas coordenam a execução através dos motoneurônios da medula e do tronco cerebral. O cerebelo tem esse nome porque ele se parece muito com um pequeno cérebro. Então, a semelhança dele com o nosso cérebro é porque existe um córtex, aliás, um córtex muito mais denso do que o córtex cerebral, e abaixo desse córtex a gente também encontra a substância branca, e dentro da substância branca alguns núcleos profundos, chamados núcleos cerebelares profundos. É essa estrutura anatômica de córtex, substância branca e núcleos centrais que torna o cerebelo semelhante ao nosso cérebro, ainda que o córtex cerebelar seja muito mais denso do que o córtex cerebral. Então, nessa imagem, a gente está vendo uma coloração onde é possível evidenciar a grande quantidade de córtex cerebelar e a pequena quantidade de substância branca. E essa imagem nos dá a impressão de que isso daqui é uma árvore, e isso foi chamado de árvore da vida. Então, o córtex cerebelar, ele é muito dobrado sobre si mesmo, formando essas estruturas chamadas folhas. E essas folhas, então, se distribuem a partir de uma pequena quantidade de substância branca, que seria o tronco dessa árvore da vida, que foi apelidado o cerebelo. O córtex cerebelar, ele é formado por 3 camadas distintas, que é a camada molecular, a camada de células de Purkinje e, finalmente, uma camada mais interna de células granulares. Então, existem milhares de neurônios nessas estruturas, e o que chama a atenção é que essa célula de Purkinje ela é muito grande e os seus dendritos se ramificam em direção aqui à camada molecular. Bom, qual é a função do cerebelo na movimentação? O cerebelo, ele age na sequência dos movimentos. E como a gente viu, não existe nenhum trato cerebelo-espinhal. Portanto, toda ação do cerebelo tem que se dar através de algum outro trato ou através de alguma outra área. É mais fácil explicar a função cerebelar se a gente divide o cerebelo em 3 partes. E, consequentemente, essas 3 partes têm funções diferentes, pesadas, acabam acarretando uma sintomatologia própria, diferente para cada região. Então, a primeira área do cerebelo, a primeira parte do cerebelo, é o chamado cérebro-cerebelo. Então, pensando que o córtex cerebelar tem aferências, que ele processa essa informação e que existem eferências a partir desse ponto, quais seriam então as aferências para o cérebro-cerebelo, que é representado aqui pelos hemisférios cerebelares? Então, os hemisférios cerebelares, que compõem o cérebro-cerebelo, eles recebem informações através dos núcleos pontinos, que por sua vez receberam informação das áreas de associação do córtex. Então, essa é a chamada via córtico-ponto-cerebelar. Então, as áreas de associação se projetam para a ponte, que se projetam para os hemisférios cerebelares. Esses hemisférios cerebelares, por sua vez, o output deles se dá majoritariamente para o núcleo ventrolateral do tálamo e parcialmente para o núcleo rubro e para os núcleos reticulares, da formação reticular. A partir daí, essa informação que foi para o tálamo ventrolateral, ela acaba retornando para o córtex, mas principalmente para o córtex motor primário, para a chamada área 4. Se ela se projeta também para o núcleo rubro e para a formação reticular, ela vai ser capaz de agir nos movimentos através dos tratos que se originam nessas áreas, que são os tratos rubro-espinhal e os retículo-espinhais, bulbar e pontino. A segunda parte do cerebelo é chamada de espinocerebelo. Então, o espinocerebelo, ele se concentra nessa parte central, que é o vermes e o paravermes. E que tipo de informações essas áreas, então, recebem? Essas áreas, elas recebem informações principalmente através dos tratos espinocerebelares. Esses tratos, eles trazem informações, por sua vez,
dos fusos neuromusculares e órgãos tendinosos de Golgi. Então, eles nos dizem sobre a propriocepção inconsciente. Eles nos dizem como está o músculo, qual é o grau de estiramento e qual é a força exercida por aquele músculo. A partir dessas informações, aliadas a informações do próprio córtex motor, do córtex visual e do córtex auditivo, essas áreas, então, podem se projetar ou para o tálamo ventrolateral, contribuindo para essa via córtico-cerebelo-córtex novamente, ou se projetam para os núcleos vestibulares. E daí se origina o trato vestíbulo-espinhal, que vai ter sua função de controlar principalmente os movimentos da cabeça e do pescoço. Por fim, a gente tem o vestíbulo-cerebelo. O vestíbulo-cerebelo também recebe informações do sistema somatosensorial, além de receber informações do próprio labirinto e informações visuais. Essas informações se projetam para os núcleos vestibulares ou se projetam diretamente para essa área do cerebelo, e assim elas fecham o ciclo sempre através dos próprios núcleos vestibulares, porque existe uma projeção para esses núcleos, a projeção para o cerebelo, e dessa área do cerebelo retorna para os núcleos vestibulares, de onde sairá o trato vestíbulo-espinhal. Não é à toa que existem tantas relações entre o sistema vestibular e o cerebelo, através do espino-cerebelo e através do vestíbulo-cerebelo. Então, quando a gente pensa nas áreas cerebelares que podem ter lesões ou problemas, é importante separar a questão do verme cerebelar dos hemisférios cerebelares. Então, o verme cerebelar, que é aquela parte central, ele tem eferências que vão para o tronco encefálico. Portanto, essas eferências vão agir naquelas vias ventromediais que a gente falou no começo da aula. São as vias espinhais mediais. Então, essas vias e essa área do cerebelo, quando lesada, ela acaba levando a uma perda do equilíbrio e a uma marcha característica chamada de marcha atáxica. Por sua vez, os hemisférios cerebelares, que recebiam muitas informações do córtex através da via córtico-cerebelar, ele manda as suas eferências de volta para o córtex, principalmente para o córtex da área 4. E assim ele vai ter uma ação muito pronunciada nas vias espinhais laterais, que é o próprio trato córtico-espinhal e rubro-espinhal. Então, lesões dos hemisférios cerebelares acabam levando a uma incoordenação dos membros do lado lesado. Então, de forma geral, as lesões cerebelares levam à ataxia, que é caracterizada por movimentos descoordenados e imprecisos. Também, de modo geral, a lesão cerebelar leva à hipotonia. E essa hipotonia é uma hipotonia marcante, pronunciada e que não apresenta flutuações como a hipertonia observada no Parkinson. Além da hipotonia, as lesões cerebelares levam a um fenômeno chamado discinesia, que é a decomposição do movimento. Então, é como se cada articulação tivesse que se mexer antes da outra. Existe uma sequenciação dos movimentos que em indivíduos saudáveis é feita de maneira contínua, mas que nas lesões cerebelares acaba por denotar, acaba por chamar a atenção essa discinesia. Também acontece dismetria, que é o erro na métrica. Então, é como se os nossos movimentos sempre tivessem um alvo e, em geral, nas lesões cerebelares, esses indivíduos perdem o alvo. Por fim, as lesões cerebelares levam a um tremor de intenção, que também é o oposto do observado no Parkinson. No Parkinson existia um tremor de repouso, que era, de certa forma, aliviado quando o paciente tentava fazer um movimento objetivo. No cerebelo é o contrário, não existe movimento no repouso,
não existe tremor nenhum no repouso, mas à medida que ele tenta fazer o movimento, surge o tremor. E esse tremor é basicamente uma consequência dessa discinesia e dessa dismetria. Então, o cerebelo acaba agindo no córtex motor através dessa alça motora cerebelar que vai participar da coordenação das ações motoras, age na sequência. Então, o cerebelo recebe informações de muitas áreas corticais, mas principalmente das áreas mais posteriores, aqui do córtex somatosensorial, inclusive. Essas projeções atingem o cerebelo em diferentes áreas através dessa projeção córtico-ponto-cerebelar e o cerebelo, por sua vez, retorna essa informação para o tálamo através do núcleo ventrolateral e, consequentemente, para a área 4, que é o córtex motor primário. Então, enquanto a alça que passa pelos núcleos da base está envolvida no planejamento dos movimentos, a alça que passa pelo cerebelo está envolvido na realização efetiva, na sequenciação dos movimentos. A seguir, a gente vai ver um vídeo que mostra o paciente com lesão de hemisfério cerebelar e como são os seus movimentos. Reparem que nunca existe paralisia e que o paciente é capaz de permanecer parado sem nenhum movimento anormal. Esses movimentos anormais só vão se manifestar quando ele realiza algum movimento. Tremor disorder, in addition to rest tremor and postural tremor, is intention action tremor. Nesse primeiro teste, parece que está tudo bem com o lado direito, porque ele é capaz de fazer o teste corretamente, colocar a ponta do dedo na ponta do nariz. Então, com o braço direito, não parece haver nenhum problema. Mas quando ele é orientado a fazer com o braço esquerdo, reparem que o movimento começa a ficar discinético. As articulações elas não estão mais articuladas e ao se aproximar do alvo existe muito tremor de intenção. Quanto mais perto do alvo, maior é o tremor. This type of tremor can also be seen in multiple sclerosis and other primary disorders. Bom, por fim, deixo vocês com essa imagem bonita e com essa informação relevante. Dançar é uma forma efetiva de prevenir a doença de Alzheimer. Então, o que se tem visto é que a diminuição da atividade motora precede a doença de Alzheimer. E é por isso que a gente deve usar bastante o nosso sistema motor. Até a próxima!